Shalom, Brahma, pessoal! Vambora, vem comigo, vamos lá, porque hoje, rapidamente, vamos falar um pouco, refletindo ali sobre Canaã, a maldição que foi lançada sobre ele. Uau! E nós estamos estudando a Paraxá dessa semana, estamos fechando a Paraxá, e o estudo da Paraxá, ela fala sobre a pessoa que mata alguém, e ela tem que fugir, ok? Para não ser pega. Então uma pessoa que mata uma pessoa por não querer matar ela por acidente, pela Bíblia ela tinha que fugir e ir para uma dessas cidades de refúgios, ok? E ali ficaria até a morte do Cohen Gadol. Bom, no cristianismo não tem muita explicação para isso. Logo dizer aqui bem claro para vocês, tá? Me perdoe, mas a verdade é essa. Não há uma explicação no cristianismo para dizer a respeito disso, ok? O que acontece é que um homem que quando ele vai para uma cidade de refúgio, ele automaticamente ele se tornou uma pessoa mal. Ele não se tornou mal porque ele queria, ele planejou, não. A pessoa ela ia para a cidade de refúgio para guardar sua vida e assim poderia prolongar ela. Mas como prolongar a vida se ele está indo para uma cidade de refúgio? Essa cidade de refúgio ela era habitada somente pelos filhos de Levi, levitas, sacerdotes. Não havia outra tribo que morasse dentro da cidade. Não. Somente essa cidade de refúgio era onde ficaria a tribo de Levi. E a pessoa que ia para ali, ela ia ali certamente para proteger a sua vida. E certamente, com a morte do Cohen Gadol, ela poderia ser livre do crime que ela fez. Mas como assim? Calma que nós vamos pegar um pouco mais detalhada. O vídeo passado, para quem está estudando aí, sobre o que aconteceu depois do dilúvio, nós encontramos que Cã, ele é uma pessoa mal, perversa. E Canaã, ele era uma pessoa, um adolescente, uma criança que começou a encontrar coisas do antigo povo para trás. Ele encontrou rastros de idolatria, ele encontrou coisas que falavam sobre essas coisas, demoníaca, demônio, e sem querer ele foi se envolvendo, até o ponto dele se tornar um grande mestre em feitiçaria. Isso ainda na época de Noé, isso ainda ele sendo criança, tá? 12, 13, 14 anos, sendo adolescente, ok? E aí cai sobre ele uma maldição. E a gente olha essa maldição como uma coisa ruim, uma coisa perversa, uma coisa terrível. Como é que pode ser uma coisa terrível desse jeito? Como é que nós podemos ver uma maldição, uma coisa ruim, terrível, ser escravo? Para você entender a palavra escravo dentro da Bíblia Sagrada, dentro da Torá, tá? Não é pegar, vou estudar o escravo na Bíblia. Eu quero falar para vocês, esquece tudo que você ouviu falar sobre escravo, estudar sobre escravo nas igrejas. Elas não vão te ensinar, desculpa dizer aqui, não vai te ensinar nada, nada. Ser escravo naquela época, praticamente era ser alguém da família, entenda isso, biblicamente falando, a pessoa que se tornava escravo de uma família judia, de uma família hebreia, ela se tornava parte da família. É bíblico. Não é uma coisa ruim a pessoa se tornar escravo de uma família judia, tá? Biblicamente falando. Ok? Por quê? Presta atenção. Tudo que o dono da casa comia, o escravo comia. O escravo não podia ter a pior comida. O escravo não podia ter a pior cama. O escravo não podia ter a pior roupa. E tendo isso, biblicamente falando para vocês aqui, tá? Dentro da tradição judaica, dentro da Bíblia falada, dentro da Torá. Então, quando Canaã, né, recebe essa maldição, o que Noé está dizendo?
Noé está forçando ele a abandonar a idolatria. Noé está tentando forçar ele a seguir um novo caminho. Noé está mostrando para ele que se ele se tornar um grande mestre, né, ele vai ter muitos escravos, essas coisas tudo, mas se ele se tornar escravo, ele vai aprender muito mais do que ele já tinha aprendido com as idolatrias. Então, quando Noé lança essa maldição sobre Canaã, ele está tentando salvar Canaã. Ele está tentando... Por que tentando salvar? Porque um escravo naquela época, ele tinha que, tá, dentro da tradição judaica, ele tinha que aprender tudo que o seu mestre ensina. Todos os escravos naquela época era necessário o seu senhor ensinar ele lei, Torá, tudo. Então, quando vocês, dentro da tradição cristã, a gente olha essa passagem como uma coisa terrível. Não é uma coisa terrível. Ele está tentando salvar o seu neto das coisas ruins que vai acontecer. E ele já tinha previsto isso. Por exemplo, voltando agora para a cidade de refúgio. Então a cidade de refúgio serve para quê? Para santificar um homem que matou uma pessoa sem intenção. Ele vai sair da cidade, tá? Essa cidade era uma cidade que não tinha muro, essa cidade não tinha policial, essa cidade de refúgio, ela não tinha soldado para prender ninguém. Não havia. Era uma cidade aberta, não tinha muro, e aí a pessoa, ela sabia que não poderia sair dessa cidade, ela não poderia sair da casa da santidade, desse lugar sagrado, porque na cidade só tinha levita e sacerdote. Então o que acontece? Então quando a pessoa saísse de lá, por exemplo, o sacerdote morreu, a pessoa passaria ali 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 50 anos, 60 anos. Era a época que o sacerdote vivia. O Gangador, o sumo sacerdote, vivia muito tempo. Então esse período que ele passava 10, 5, 1 ano dentro da cidade de refúgio, era o tempo que ele tinha para estudar a Torá. Então quando ele saísse de lá, ele sairia uma nova pessoa. A mente dele era outra coisa, porque dentro dessa cidade só se falava de Torá, só cânticos, só louvores a Deus. Então não tinha outra coisa para se falar, para se estudar dentro dessa cidade. Então na verdade ele estava indo para uma prisão, tá? O homem entrava nessa prisão, que é essa cidade, e ali quando ele saía com a cabeça transformada, coração transformado. Então isso para nós entender, que nós possamos trazer para a nossa vida, que se Canaã tivesse aceitado ser escravo de Sem, ele tinha aprendido muito mais. Por que ser escravo? Porque nós sabemos muito bem que Sem, ele iria sentar junto com Jefé, e Canaã iria sentar também na mesa. Aprenda isso. Por mais que ele não sentasse na mesma mesa com os dois, ele não poderia sair de perto do seu mestre. Isso para nós entender. Isso aqui para nós entender, pessoal. Que quando você não estuda a Bíblia, as coisas é contada para você de qualquer forma. Mas quando você estuda a Torá de verdade, as coisas são esclarecidas para vocês. Eu tenho toda a certeza que aqui ninguém explicou para você. Eu tenho toda a certeza que nenhum dos seus mestres, dos seus professores aí ensinaram essa parte que nós estamos explicando para você. Então é por isso muito importante que, se você gostou do nosso estudo, venha fazer parte, se inscreva aqui no nosso canal, manda sua mensagem, sua pergunta, nós te responde. É muito interessante a gente estudar essa parte. Então, para você entender hoje como seria a vida de Canaã se ele tivesse aceitado ali aquele castigo, né, de ser escravo de Sem. E isso é uma coisa muito interessante, que quando eles vão se espalhar, para onde é que vai Canaã e a sua família? Canaã e a sua família vai ali para aquela terra que Deus já tinha prometido para Sem, para a descendência de Sem. Ele vai ficar bem ali na terra de Canaã. E isso é uma coisa muito interessante, porque
Porque Cã sabia que aquela terra ali tinha muita energia, tinha muito poder, tinha muita santidade. Ele sabia, e não foi à toa que ele escolheu essa parte. Bom, uau, galera, vamos parar por aqui. Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Olha, foi um prazer estar aqui estudando com vocês. Compartilha, deixa o seu like e vamos embora. Venha fazer parte desse estudo. Como que era ser escravo biblicamente. Uau, tudo de bom, um forte abraço, até a próxima. Shalom Brahá para vocês.